Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje abordando um tema aparentemente mais abstrato, mas importantíssimo para a compreensão de todo o processo pelo qual o Brasil e o mundo passam. O tema de hoje se chama Reflexões Estratégicas sobre Política, Economia e Democracia. Para conversar conosco sobre esse tema, nós teremos a presença do Alfredo Atier, que é desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, é filósofo, é também titular da cadeira Santiago Dantas e presidente da Academia Paulista de Direito. Para fazer a apresentação, a abertura dos trabalhos de apresentação do Atier, eu vou pedir para o Vicente Trevas, mas antes disso eu quero solicitar a todos que nos ouvem e assistem pelo YouTube, se inscrevam em nosso canal, que deem um like, porque isso amplifica a nossa audiência, que também cliquem sobre o sininho para serem avisados e avisadas sobre as próximas atividades que a gente for desenvolver. Vicente, com você. Desembargador, nosso amigo Alfredo Ter Júnior, que tem, inclusive, nos últimos tempos, conduzido um diálogo muito interessante, refletindo os 2 séculos da nossa independência. E, portanto, ele, além de suas qualidades pessoais e intelectuais, ele está trabalhando um pouco essa reflexão sobre a nossa história nacional. Porque a encruzilhada e a saída dela vai ter de desatar alguns nós górdios de nossa história nacional, né? As sequelas da escravidão, você entende, uma elite dependente, quer dizer, um país que tem a dificuldade de se afirmar e assim por diante. Muito obrigado, Vicente. Então, sem demora, vamos passar para a palestra do Atier. Atier, com você, por favor. Esse microfone. Boa noite a todas, todos aqui presentes, queridos amigos, queridas amigas. É sempre um prazer comparecer a esses encontros que são organizados pelo Instituto ANSUR, que tem um papel extremamente importante de reflexão sobre a realidade presente e a sua encruzilhada, para utilizar um termo muito caro ao nosso querido presidente Vicente Trevas. E eu queria dizer também uma coisa muito importante, que essa geração que está aqui representada com muita força nos trabalhos desse grupo, nos trabalhos do Instituto ANSUR, é a que tem mais ativamente participado criticamente dos temas mais relevantes para a história contemporânea brasileira e também para uma busca de resistência e de transformação da nossa realidade muito grave que se apresenta na crise que nós estamos vivendo, que é uma crise de toda a ordem, mas é, sobretudo, uma crise política. Mas eu queria justamente começar fazendo um pequeno contraponto aqui que me parece extremamente importante, e ele é importante não apenas do ponto de vista teórico, digamos assim, de pesquisas que eu vou desenvolvendo e muitos vão desenvolvendo, mas é também um aspecto que me parece importante do ponto de vista da prática, não é? E, portanto, tem a ver com os nossos movimentos como pessoas que agem e grupos que agem na história contemporânea brasileira em contraposição a esse instante terrível, né, de sobreposição de um regime que eu chamo de anticonstitucional e que é, na verdade, um regime fascista, um regime de extrema-direita, como muitos os movimentos estão acontecendo no mundo que nós estamos vivendo, quer dizer, não apenas aqui. Mas essa contraposição me parece importante porque eu tenho dito que nós vivemos já desde o final da década de 70 e o curso da década de 80, numa era
que eu chamo de era dos deveres e responsabilidades, ou deveres e responsabilidade, em contraposição a esse conceito que foi criado, sobretudo no ambiente europeu, por duas figuras muito importantes do pensamento contemporâneo, que são Norberto Bobbio e Hannah Arendt, no sentido de que nós estaríamos vivendo a chamada era dos direitos, né? E as consequências dessa era dos direitos, né? Como, por exemplo, a questão da importância do poder judiciário, como tem salientado vários dos teóricos do direito, dos práticos do direito e assim por diante. Mas eu tenho uma postura crítica em relação a essa afirmação de que nós ainda viveríamos a era dos direitos. Eu digo que a era dos direitos ela se inicia, muito provavelmente, no curso do século XX, talvez na década de 20 do século passado, e ela se fortalece muito quando, terminado o segundo conflito mundial, a Segunda Guerra, são estabelecidos os documentos importantes, não é, da chamada nova ordem internacional, a era dos direitos humanos, não é? Então, estou me referindo especificamente à própria Carta da ONU, à própria Declaração Universal de 48 e, sobretudo, aos dois documentos de 66, dezembro de 66, que são as Declarações de Direitos Civis e as Declarações de Direitos Econômicos, Culturais e Políticos. Então, é esse momento, digamos assim, desse intervalo entre a década de 20, aproximadamente, e o final da década de 70, que nós podemos falar, de fato, numa era dos direitos. Mas, como eu tenho trabalhado, essa era dos direitos é, na verdade, uma era marcada por um sentimento de culpa e um sentimento de necessidade de restauração daqueles pilares da chamada república e democracia modernas. Ou seja, se trata de uma época em que, sentindo-se culpada a Europa pelos eventos que levaram àquilo que foi o totalitarismo, como bem definiu a Hannah Arendt, né, e os seus vários aspectos, né, genocídio, a questão dos próprios regimes políticos, assim por diante, chamados políticos, assim por diante. Mas essa culpa, digamos assim, ela levou justamente a uma tentativa de criar estruturas internacionais, estruturas e instituições internacionais que permitissem a recuperação dessa ordem anterior, que é a ordem, efetivamente, do liberalismo, quer dizer, a ordem que o iluminismo trouxe para a humanidade. E, portanto, a ordem de prevalência de uma Europa, eu acho que é importante salientar isso, né? De uma Europa colonizadora, e, portanto, uma Europa que vai crescendo a partir da exploração dos países que ela considera como seus colonizados, como seus dominados, como seus explorados, como seus oprimidos. Essa ordem, digamos, que é restaurada pela era dos direitos. E o que eu tenho contraposto a essa era dos direitos é a ideia de que, a partir da década de 70, mas do final da década de 70 em diante, nós nos vemos diante de uma outra realidade, uma realidade bem diversa. E essa realidade se inicia, do ponto de vista jurídico, político, internacional, com as preocupações internacionais com a questão ambiental. Então, digamos, a partir de 72, se iniciam vários documentos internacionais que se contrapõem àqueles documentos de afirmação de direitos da era dos direitos e se preocupam, são focados no estabelecimento de deveres e responsabilidades, em primeiro lugar, com relação à questão ambiental. Então, a gente tem um curso de vários documentos que levam a isso. O mais importante deles vai se dar em 92, aqui
no Brasil, na Conferência da ONU do Rio de Janeiro. Muito bem, mas não apenas isso, porque nós também teremos uma declaração de direitos nova, que é a Declaração de Direitos Humanos e dos Povos africana. Essa declaração, que se dá na década de 80, já não é mais filha da era dos direitos, mas ela já se estabelece na era dos deveres e responsabilidades. E é muito importante lembrar desse documento especificamente africano, porque ele é o documento que reconhece que há direitos humanos, mas há também direito dos povos. Portanto, ele funde, nesse único documento internacional e importante, que dá legitimidade à Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, por exemplo, mas ele funde duas ideias que não eram caras à era dos direitos. Porque, se nós nos recordarmos direitinho, nós vamos ver que, mesmo essa era dos direitos, se conformou com a existência do colonialismo. Quer dizer, as colônias foram sendo liberadas do poder imperial europeu no curso dessa era dos direitos, por reivindicação, por luta desses povos colonizados, mas que se contrapunham, com toda certeza, à ordem dos direitos restaurada por essas declarações. Então, eu entendo que, a partir desse momento, e que prossegue até hoje, nós estamos numa era dos deveres. E essa era dos deveres não é mais marcada pela ideia de culpa, mas ela é marcada pela ideia de responsabilidade. Qual é a diferença entre culpa e responsabilidade? Há muitas diferenças, mas a mais importante delas é que a culpa é um sentimento, uma paixão que remete ao passado, enquanto que a responsabilidade é um sentimento e paixão que remete ao futuro. E, portanto, toda essa ordem que se vai desenhando a partir da importância do resgate e da defesa dos direitos relativos ao ambiente, à natureza, ela é uma era diversa. Mas não apenas isso. O que vai começar a se fortalecer nessa era dos deveres, e não acontecia na era dos direitos, não é? Basta ver, inclusive, os nomes das organizações internacionais que foram criados, todas elas inspiradas nos modelos das declarações de direitos do século XVIII, todas elas com o nome de União das Nações, não é? Como o Reino Unido, os Estados Unidos vai gerar as Nações Unidas e assim por diante. Mas aqui agora, nessa nova ordem, não. Aqui a influência sobre a configuração dessa nova ordem, desses novos deveres, desses novos direitos que estão incluídos no conceito de dever, é uma influência que se dá a partir da participação de outros povos, não é? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma coisa muito interessante, que é a recuperação, por exemplo, na América, na nossa América, na América do Sul, por exemplo, e na América Latina em geral, da ideia dos direitos relativos à concepção de mundo, à cosmovisão dos povos originários, dos povos indígenas, não é? A gente vai ter, inclusive, constituições que vão referir direitos para além dos humanos, não é? Ou direitos que, na verdade, referem à subjetividade da própria natureza, dos próprios animais, dos próprios seres para os quais nós não damos a condição de animados, não é? Mas todos esses seres eles passam a ter direitos nessa ordem. Então, isso é extremamente importante. E por que eu salientei isso hoje, na tarde, que nós vamos conversar sobre sociedade e economia? Eu salientei isso porque eu queria recuperar para nós. Eu estou tomando Guaraná, viu? Não é outra coisa diferente de Guaraná. Olha aqui, tem até uma propaganda aqui da Antártica. Por que eu resgatei isso? Eu resgatei isso porque há uma necessidade de revalorização da política. E essa revalorização da política, que
que eu associo muito ao direito, né? Quem viu lá o meu texto sobre o direito internacional da economia percebe que eu faço essa ligação muito forte entre direito, política e cultura, né? Mas essa revalorização da política passa por uma crítica muito profunda à concepção econômica do mundo e, portanto, à própria economia. Eu tenho visto muitas críticas ao liberalismo e ao neoliberalismo e ao capitalismo. Mas eu acho que essas críticas são importantes, claro, mas eu acho que elas são superficiais se nós voltarmos nossa atenção para a própria economia e fizermos uma crítica da própria economia, não é? E nisso eu não estou aqui, digamos assim, fazendo uma revivescência do pensamento de Marx, ou marxiano, né, na sua crítica da economia política, mas eu estou querendo ir um pouco além, e se quiserem, quer dizer, se os marxistas quiserem, eles podem, digamos assim, utilizar isso que eu estou falando, inclusive para levar avante e aprofundar, inclusive, a crítica que o próprio Marx fez à economia política em seus vários textos, né? Mas o que eu quero dizer aqui, fundamentalmente, é o seguinte: a política é essencialmente um processo civilizacional, um processo civilizatório. Enquanto que a economia, independentemente de qual o regime econômico que nós vamos referir, a economia é essencialmente um processo anticivilizacional, é um processo anticivilizatório, não é? Isso é extremamente importante do meu ponto de vista. A política e o direito, né, eles nascem no interior de um determinado regime de vida, que é um regime de vida coletivo, é um regime de vida público. E, portanto, nós chamamos isso, e a gente o faz de forma um pouco distraída, nós chamamos isso de regime político. Mas que regime político é esse que gera aquilo que nós chamamos de política hoje, que gera aquilo que nós chamamos de direito? Esse regime é a democracia. Então, vejam, a democracia é o único regime político. Não existe outro regime político senão a democracia. Os outros regimes que a tradição veio a denominar de regimes políticos, né, estranhamente veio a denominar de regimes políticos até hoje, até esse momento, eles não são políticos. Eles são mera e simplesmente regimes de administração do espaço público. A democracia não é isso. A democracia é um regime constituinte. É um regime que vai além da ideia de administração, não é? E, portanto, a democracia, se levada a sério, ela se contrapõe radicalmente à ideia da economia, porque a economia é um mero regime de administração, mas é um regime de administração da vida privada. E ela está imbuída de todos os princípios, e todos os conceitos e todos os valores que dizem respeito à vida doméstica ou privada. A economia não conseguiu, apesar de a gente respeitar os economistas, claro, é importante dizer isso sempre, o trabalho que eles desenvolvem, mas a economia nunca conseguiu se libertar desse liame com a vida privada. E, portanto, com os valores que são fundantes da vida privada. Quais são esses valores? O primeiro desses valores é o valor da hierarquia. A economia não consegue pensar o mundo sem pensar em pessoas que mandam e que obedecem. A economia é o regime da desigualdade. A economia, além de não se libertar da ideia de hierarquia, ela também não se liberta da ideia de privilégio, que os gregos, não é, chamavam de thyme, ou seja, aquele privilégio que tem o senhor em relação àqueles que lhe devem alguma coisa, aos que são submissos a eles. Aquele privilégio que tem o nobre em relação àqueles que não são nobres, e assim por diante. E a economia não se liberta também de um aspecto que é fundante dela mesma, da própria economia, que é aquilo que os gregos chamavam de kerdos,
ou seja, a ganância, o ganho, não é? A busca de uma relação desigual que gere uma vantagem, que leve a uma vantagem. Não é? E não é à toa que, lá atrás, quando o Aristóteles escreveu, e vejam, não é tão longe do nosso tempo. Né? Se nós pensarmos um pouquinho em termos de gerações, a gente não pode distanciar em 2000 anos. Se a gente pensar em gerações, a gente vai pensar que o tempo aristotélico, o tempo dessa história grega, que eu estou referindo aqui, história helênica, não é tão distante. Não é? Mas aqui, quando Aristóteles, na política, ele vai definir o homem como ser naturalmente político, né? Aí, para o Gáudio do Vicente, eu vou dizer assim, anthropos physeis zoion politikon, não é? Aí, Vicente, você que me pediu para ler lá para você a passagem grega, você que é doutor em grego também, quando ele diz isso, essa passagem, que é extremamente importante da política, ele não está dizendo que o homem nasceu político. Não. Ele está dizendo exatamente o oposto. Ele está dizendo que a política foi uma conquista humana. E essa conquista humana, por ser natural, ela não passa por aquilo que o século XVII vai chamar de pacto político, né? Aquilo que Hobbes vai dizer, o pacto político, covenant. Né? É muito importante lembrar que o termo que o Hobbes usa não é contrato, mas é covenant, que é um pacto, que é um termo teológico. Quem é que faz um pacto na tradição do nosso pensamento? Quem faz o pacto é o Deus único com os homens. Ora, esse pacto é necessariamente desigual, porque quem estabelece as condições desse pacto é o Deus único para que os homens obedeçam. E é esse o termo que é usado por Hobbes para dizer que a sociedade é criada por meio dele. Não é? Então, vejam que nessa concepção hobbesiana, que se contrapõe à concepção aristotélica, o que está em jogo não é uma digamos, modernização ou uma liberalização do homem que entraria, digamos assim, por vontade própria no interior de uma sociedade política. Não é isso. O que está em jogo, na verdade, é exatamente o oposto do que diz Aristóteles, porque para Hobbes, o ingresso do ser humano na sociedade política se dá por um ato de submissão. Esse ato de submissão, depois, mais tarde, no século XVIII, nessa ordem que vai ser restaurada pela Era dos Direitos, vai ser chamado impropriamente de Constituição. Daí nasce esse tal de constitucionalismo moderno, que hoje é tão festejado na linguagem dos nossos juristas do mainstream, né? Os nossos juristas do Supremo Tribunal Federal, que vivem viajando para fazer palestras, sabe-se lá, pagos por quem e por quê. Mas esse constitucionalismo moderno, ele nasce sob esse signo. E depois, por causa da influência da obra de Rousseau, que nesse aspecto, na verdade, é apenas um continuador do Hobbes, e a sua concepção de sociedade política ainda é um pouco mais perversa do que a concepção hobbesiana, ele transforma a ideia do covenant, do pacto, em um contrato social e político. Não é? E, ao dizer isso, ele diz o seguinte, que a própria sociedade, quer dizer, o próprio povo, faz um pacto consigo mesmo para deixar a ordem anterior e ingressar numa sociedade posterior. E nunca ninguém perguntou, que me surpreende sempre, nenhum autor perguntou, isso que eu estou falando para vocês, por que o povo vai abandonar um Estado em que ele está super bem, participando ativamente da sociedade política, dono da sociedade política, dono do espaço público, por que ele vai fazer um contrato consigo mesmo para, no final das contas, ele se tornar súdito de um monarca, seja ele qual for? Não é? Quer dizer, é uma contradição absoluta que se encontra nesse processo de, digamos assim, de simulação de uma política, como eu disse, política entre aspas,
no interior da modernidade, que se contrapõe a essa ideia que eu estou trabalhando aqui com a ajuda do Aristóteles lá atrás, né? Por que, então, essa ideia antiga do Aristóteles é mais útil para nós e mais útil para entender a política e a sociedade? Por que ela valoriza mais a política? Ela é mais útil porque, ao dizer que o homem é um ser naturalmente político, um animal, zoion politikon, o Aristóteles ele está dizendo o seguinte: a sociedade política não é criada por nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de pacto, né? Inclusive, para os gregos, seria uma coisa absurda se falar num pacto de Deus com a humanidade, por óbvio, né? A sociedade democrática, a sociedade verdadeiramente política, ela é criada por um ato de ocupação. O povo olha para a sociedade e diz assim: eu quero entrar nessa sociedade, mas eu tenho o direito e o dever de participar das decisões que vão ser tomadas. E quem tem esse direito e tem esse dever sou eu, o povo, né? O povo, verdadeiramente povo. Quem é o povo? O povo são todos aqueles que não são os nobres e não são os ricos. Esses que não têm título nenhum, não é? Não tem nem dinheiro, não tem nem riqueza, e não tem nem a virtude, não é? A areté dos nobres, esse povo ele adentra e passa a dominar o espaço público. Quando isso acontece, esse povo funda a cidade, a polis, e funda o seu regime, o regime da polis. Esse regime se chama política democracia, não é? E, portanto, hoje, se nós formos usar o termo correto para dizer política, a gente não pode mais usar esse termo política, porque esse é o termo grego, esse é o termo helênico. Nós temos que usar o termo civilização, o termo cidade, porque nós optamos, né, no curso da história pelo termo grego, né, civitate, para designar o termo romano para designar o nosso espaço público. Ora, esse ato de criação dessa comunidade política é um ato que se contrapõe à ideia econômica do mundo, porque a ideia econômica do mundo é a ideia da administração pura e simplesmente, sem legitimidade. Como é possível a gente pensar num regime aristocrático como político? Não é possível, porque é um regime em que poucos mandam e a maioria se submete. É um regime de pura dominação. Então, não é um regime político, porque o regime político não abriga a ideia de dominação, né? Como é possível pensar na monarquia como um regime político? Também é impossível, pela mesma razão, pelo mesmo motivo. Ora, a política é fundada efetivamente na democracia. E o direito também. A gente não pode se esquecer que é exatamente quando se funda a democracia na antiguidade que é criado o primeiro tribunal, que é o Areópago, não é? O Areópago é o tribunal em que o povo é levado a, em várias câmaras, né, por sorteio escolhidos em várias câmaras, julgar os conflitos, julgar as questões públicas, julgar as questões privadas. E é muito interessante isso, porque vejam só que coisa interessante. Esse tribunal público, portanto, um tribunal democrático, um tribunal político, ele é o tribunal que é escolhido pelos próprios atenienses para julgar os conflitos que existem entre os seus habitantes nas relações comerciais com as outras cidades. Olha só que interessante. E as outras cidades, que não eram democráticas, elas tinham um verdadeiro horror de fazer alguma coisa contrária aos contratos comerciais que tinham com os atenienses, porque iam ser julgadas nos tribunais atenienses, né? Veja que isso tudo é um jogo que é muito interessante, que é um jogo cheio de ambiguidades, né? Porque se a gente pensa um pouquinho, quando a gente começa a falar em democracia contemporânea, quando a gente começa a falar dos estados que a gente considera democráticos na ordem presente nossa, a gente começa a perceber que tem vários resquícios disso aí, só que usados de maneira subversiva, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu acho que é muito claro, é bastante irônico até, não é? Espero que não levem tout court essa minha afirmação.
os Estados Unidos não se submetem a tribunal nenhum, mas todos os países que comercializam com os Estados Unidos são obrigados a submeter aos seus próprios tribunais. Vejam que isso é alguma coisa que remete a essa ordem antiga ateniense, não é? E remete, inclusive, pelo nome à ideia de democracia, mas aqui é um uso subversivo da ideia de democracia para fundar um regime de dominação. Isso também estava lá, digamos, em germe na antiguidade e assim por diante. Mas vejam, a economia, em contraposição a isso, ela é filha do Estado moderno. A economia é uma opção de mundo, uma opção de cosmovisão de mundo, de cultura de mundo, que se dá no interior da modernidade. Ela é filha do século XVIII, sobretudo. Não é? Os grandes autores que são cultuados, são lidos e levaram, inclusive, Marx a empreender a sua crítica da economia política, são esses autores que começam a publicar os seus textos e a pensar a ideia de economia no século XVIII. E para que eles pensam a ideia de economia? É para levar o Estado a realizar políticas públicas? Não. A ideia de economia é pensada exatamente como uma ideia de administração da vida doméstica e da vida privada, segundo os termos da hierarquia, do privilégio e da ganância, e do lucro, da vantagem. Não é? Isso tudo é pensado assim. E isso se transmite para o Estado, para o espaço público, não é? Como, digamos assim, um novo regime de existência, como um novo regime que nós chamamos impropriamente de político. Então, se eu for agora usar o termo regime político, eu estou falando já que isso está errado, mas eu vou usar porque é a linguagem comum. Não é? Muito bem. Usar a economia como a linguagem comum da vida pública é uma subversão da vida pública, é uma subversão da ideia de política. Por quê? Porque é você fazer com que a própria concepção de mundo de uma sociedade passe a ser dependente desses princípios, desses valores que eu referi, e de outros valores ainda que são ainda piores do que esses. Não é? Muito bem. Mas é um pouco isso que a evolução, digamos assim, a partir do século XVIII, nos trouxe até aqui, até esse momento presente. E é muito interessante, fazendo aqui um salto enorme aqui para, digamos, concluir. Então, se nós dando esse salto, né, vamos pensar nessa crítica que hoje nós fazemos à ideia do neoliberalismo, a crítica do capitalismo como regime e assim por diante. Ora, é interessante que o neoliberalismo ele vai surgir exatamente no instante em que surge a era dos deveres e responsabilidades, como eu referi. Veja só que interessante. São concomitantes os dois processos. Né? Quer dizer, antes, a ordem dos direitos, da ordem da culpa, a ordem voltada para o passado, que eu chamo, inclusive, num texto, eu chamo de a ordem de Édipo, né? Até fazendo uma pequena homenagem até à interpretação muito equivocada que o Freud teve da tragédia de Sófocles, mas, de qualquer forma, a ideia é muito inspirada que ele teve de referir a ideia do complexo de Édipo como fundante da própria sociedade, que ele viveu, né? A sociedade que ele viveu, que é a sociedade europeia. Né? É bom lembrar, inclusive, nesse aspecto, só para, digamos assim, ilustrar um pouquinho, ornamentar um pouquinho essa ideia, que o Freud, quando ele veio para a América, para dar aquelas famosas conferências sobre psicanálise, ele voltou totalmente atordoado. Né? Ele disse uma coisa assim, tipo, olha, eu levei isso aí para uma sociedade que vai desvirtuar isso que eu falei. Na verdade, o que ele quis dizer foi o seguinte, eu não entendi absolutamente nada do que é a América. Por quê? Porque toda a sua teoria está embasada na sociedade que ele efetivamente viveu, né? Viveu e sofreu, né? Que é a sociedade europeia, a sociedade austríaca, a sociedade vienense, com seus preconceitos, com os seus tabus, com os seus cerceamentos, condicionamentos, repressões, etc. Que não pode ser transmitido para nós aqui, e, sobretudo, não pode ser transmitido para uma ordem como essa nossa que nós estamos vivendo agora, que é uma ordem de direitos, deveres e responsabilidades, e que abrange
princípios e valores que não são princípios e valores europeus. São princípios que vêm de outros povos, não é? E que têm uma contribuição extraordinária para dar, e tiveram na história do Brasil, inclusive, né? Eu queria lembrar, assim, mas muito rapidamente, e a gente pode depois desenvolver isso nos debates, que aquelas concepções maravilhosas que foram construídas por Caio Prado Júnior, pelo Celso Furtado, que a gente lê e valoriza tanto, elas, de certa forma, tendiam a desvalorizar a própria identidade e as próprias características do ambiente americano, né, o ambiente brasileiro, se quiserem, em detrimento dessa ideia, que também era importante, de que havia sempre uma ordem de exploração do regime das metrópoles com relação às suas colônias. E, portanto, o regime daqui era desvalorizado e não era estudado em suas especificidades, porque ele estaria tão só e simplesmente dependente daquele regime europeu e das suas características, as características da metrópole, né? Mas, desde a década de 80, há toda uma historiografia muito importante que tenta recuperar a própria identidade desses países periféricos, como o nosso, a identidade dos outros países latino-americanos, a identidade dos países africanos, e assim por diante, para mostrar relações diferentes daquelas relações existentes nas metrópoles, e como essas relações também foram fundantes da nossa própria identidade, da nossa própria construção, digamos assim, de identidades, né, de várias identidades. Mas isso entre parênteses. Mas, retornando, e essa ordem presente nossa, que é da era dos deveres e responsabilidade, eu não associo mais à ideia do Édipo, não é? Mas eu associo à ideia da Antígona. Porque, se vocês se recordam da velha tragédia também de Sófocles, né, que seria, entre aspas, a última da trilogia tebana de Sófocles, né, vocês vão se lembrar que, quando Antígona diz assim que ela tem que fazer aquilo, que é justamente proporcionar ao irmão morto em batalha contra Tebas todo aquele ritual que diz respeito à morte, para a sua passagem para o mundo da morte, né, o mundo pós-vida, ela não diz que ela tem o direito de fazer aquilo, ela diz que ela tem o dever de fazer aquilo. Não é? Isso é muito interessante. Não há uma reivindicação de um direito, mas há a reivindicação de um dever. E, mais do que isso, ela diz o seguinte, que aquele dever não foi estabelecido nem pelos homens e nem pelos deuses. E também não pode ser modificado nem pelos homens nem pelos deuses. E vejam só que interessante, quando você, por exemplo, examina uma Constituição latino-americana e ela fala da presença de um princípio, né, de proteção da natureza que é anterior à própria concepção de humanidade e de divindade. Isso supera as antigas concepções tão caras, né, ao pensamento jurídico atual, ao pensamento político atual, do direito natural. Não se trata de falar de direito natural, não é? Se trata de pensar efetivamente a sociedade a partir de determinados princípios e valores que não são passíveis, isso é muito importante, de discussão entre as sociedades políticas. E, portanto, se trata de pensar uma nova concepção de Constituição, que eu contraponho, essa nova concepção de Constituição, eu contraponho a essa ideia do constitucionalismo. Eu vejo o constitucionalismo que nasceu lá no século XVIII e prossegue até hoje, não é? Pelo menos é a ideologia predominante no campo do direito, que trouxe tantos malefícios para nós vivemos esses malefícios. Todos esses problemas que nós tivemos, de ativismo, de lavajatismo, etc., etc., são filhos desse constitucionalismo. São filhos daquela expressão, vou citar uma figura, né, que, para mim, tem se tornado a minha besta negra, né, meu grande inimigo, digamos assim, do ponto de vista das ideias, que é o Barroso, né? Não o Gustavo Barroso, mas o Barroso atual. Esse Barroso, que diz assim que o Supremo e o direito representariam uma vanguarda política, esse Barroso que afirma que o direito seria
contra-majoritário, que o direito constitucional seria contra-majoritário, não é? Que são coisas que são expressões que eu abomino, não é? Vocês vejam, essas últimas decisões, e outras virão piores, da Suprema Corte norte-americana, que é o grande modelo da Corte Constitucional contemporânea, elas demonstram claramente que não existe vanguarda nenhuma. Existe simples e tão somente uma tentativa de apropriação do assunto da política, do tema da política, por uma nova elite, não é? Que não se distingue nada da velha elite da nobreza que se conferia a ideia da virtude, né? A arete, a virtude, era uma autorreferência da própria nobreza. E esse pessoal está querendo fazer a mesma coisa, né? Mas essas decisões últimas da Suprema Corte Americana, elas demonstram claramente que não existe nenhum tipo de vanguardismo. Pelo contrário, é só, simples e tão somente, se apropriar do direito do povo de escolher e dizer que uma pequena elite, que não é escolhida por ninguém, não é, que não tem legitimidade nenhuma, pode decidir por ele. E falar em esqueci, agora me confundi. Contra-majoritariedade, pronto. Falar nisso é falar claramente contra a democracia. O que eles dizem é o seguinte: olha, nós, como julgadores, nós impomos um limite à democracia quando nós defendemos os direitos humanos. Mentira. Porque quem é que escolheu os direitos humanos? Foi o próprio povo. Então, não há contramajoritariedade nisso. Pelo contrário, existe simplesmente adesão ao desejo da maioria. Então, o povo não está contra os direitos humanos. Não, foi o povo que fundou os direitos humanos. E, mais do que isso, é mais importante do que isso ainda, o povo escolheu isso não nacionalmente, porque os direitos humanos, as declarações de direitos humanos, mesmo as do século XVIII, essas declarações são internacionais. Elas sempre tiveram essa índole. E, aliás, os direitos sociais também têm essa índole. Não é? Isso é muito importante. Não é? O direito do trabalho é um direito de índole internacional. Ele é filho de embates que são internacionais. Não é? Então, portanto, a gente não pode mais querer suprimi-los dentro da ordem interna, não pode mais querer suprimir a existência dos direitos sociais e contrapor direitos sociais a direitos humanos e assim por diante, porque isso tudo é uma configuração de uma ordem que não é mais a era dos direitos. E, portanto, vejam, se ela não é mais a ordem dos direitos, não se trata mais de levar às últimas consequências a ideia da subjetividade europeia, da subjetividade do sujeito contemporâneo. Não é isso. Pelo contrário, a ideia fundamentalmente presente na ordem dos deveres e responsabilidade, na era dos deveres e responsabilidade, é a alteridade. E, portanto, é a inserção do humano no interior de uma sociedade política. É muito importante isso. Não é qualquer comunidade, não é? Porque a comunidade pode ser simplesmente uma comunidade doméstica em que se predomina a ideia de mando e obediência, privilégio, ganho e perda nas relações relações econômicas que se estabelecem. Não, nós estamos falando de uma relação política. E é preciso levar até as últimas consequências essa relação política. Muito bem. Para terminar e provocar um debate que eu acho que vocês poderão falar bastante e melhor até do que eu sobre essa questão. Se nós estamos tentando, segundo esse caminho que eu percorri, não é? A restauração da ideia de política e do próprio direito, não é? Aliás, antes de terminar, até gostaria de fazer um parêntese breve para falar o seguinte. Vejam, a desvalorização da política e a desvalorização do direito que foram empreendidas por esse pensamento econômico, por esse regime econômico que foi imposto a partir do século XVIII, ela é tão grave que nós acabamos por nos tornar distraídos em relação ao que está acontecendo no interior dessas esferas. A gente separa essas esferas.
Eu não gosto do termo sistema de justiça, sistema econômico, sistema político, porque isso está ligado ao funcionalismo sistêmico e a uma compartimentação de esferas de pensamento, disciplinas, que não são condizentes com essa era dos deveres e responsabilidades, em que necessariamente existe uma implicação constante entre elas, né? Mas, se nós pensamos apenas no direito, na política, por exemplo, como alguma coisa que são determinadas por relações que nós chamamos de econômicas indevidamente, inclusive no pensamento marxiano, porque quando Marx fala em propriedade, ele não está repetindo o termo burguês, não está repetindo o termo do liberalismo. Ele está referindo a ideia de propriedade e também de produção como modos de existência, e não como modos econômicos. Porque aí seria contraditório com todo o percurso do seu pensamento. Isso é muito importante, não é? Está certo que ele não tem consciência plena disso e ele comete vários deslizes, inclusive manejando esses termos. Tudo bem. Mas, porque nós desvalorizamos a política e desvalorizamos o direito, o que acontece? Nós acabamos nos tornando distraídos para o que acontece na política e no direito, pensando que o que importa é apenas alterar relações econômicas ou pensar nas relações econômicas. E aí a gente autoriza essas pessoas que querem se apropriar do espaço público a usarem da política e do direito da forma como desejam. E, com isso, nós trazemos benefícios maiores para a sociedade do que efetivamente são já aquelas relações econômicas nuas e cruas, né, que são relações de exploração, relações de dominação, de opressão e assim por diante. Bom, mas, para concluir, digamos assim, provocando aqui o nosso debate, pensar essa nova ideia de Constituição é importante. Ela é importante não apenas porque nós precisamos de novas constituintes, não é? O Goethe dizia que a vida presente, né, pertence aos viventes, né? E o Jefferson vai repetir isso, ele vai traduzir isso para o inglês, né? E é a frase do Jefferson que vai acabar ficando, né? Que a vida pertence aos viventes. Muito bem, então, portanto, se a vida pertence aos viventes, cada geração teria direito à sua própria Constituição. Isso é muito importante. Cada geração teria que fundar de novo a vida e dizer assim, olha, como é que nós vamos trabalhar isso tudo, né? Mas essa vida que é refundada constantemente por essas novas constituições não é a vida como nós a consideramos a vida biológica, né? Ela não é a vida bio, é a vida zoion, como dizia o Aristóteles, é a vida do animal político, e não biológica. E, portanto, nós não estamos tratando das necessidades básicas humanas como sendo necessidades econômicas. Nós estamos tratando das necessidades básicas humanas, né? Essas mesmo que a gente chama de básicas, não como necessidades econômicas, elas são necessidades políticas. E é a política que deve prevalecer. É a política que deve determinar o que deve acontecer ou não. E, portanto, nós temos que extinguir, e de forma radical, a presença do pensamento econômico, não diria dos economistas, né? Não vamos mandá-los para a guilhotina, não é isso que eu estou falando, pelo contrário, porque eu valorizo muito o trabalho que eles desenvolvem, o pensamento é extremamente importante para a gente entender o mundo, etc. Não estou falando disso. Mas nós temos que extinguir a linguagem econômica do mundo da política, para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade democrática. E essa sociedade democrática pode ser construída aqui no Brasil, né? O nosso país é extremamente importante. A gente pode fazer isso. Então, o caminho para o nosso próximo ano não é apenas um caminho eleitoral, até porque nós precisamos mudar essa concepção de direito eleitoral, essa ideia de que é a justiça que manda no direito eleitoral. A gente precisa mudar isso tudo, a gente precisa abrir os canais de participação para que possa haver efetivamente essa ocupação do espaço público pelo povo e nós possamos fundar efetivamente um regime democrático. Bom, basicamente a minha mensagem era essa, para a gente poder conversar mais sobre os outros temas. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo, a participação de todos.
e dizer que também teve gente aqui da academia, teve aqui presente também, e agora eu não estou vendo aqui nos nomes, mas esteve aqui presente também, tá bom? Obrigado para vocês. Muito obrigado a ti por essa introdução, por essa fala inicial. Vamos, então, imediatamente abrir para o debate. Vou pedir às pessoas presentes que se inscrevam através da base onde está escrito Reactions. Levante a mão, raise hands, e já tem uma pessoa inscrita. Ricardo Guterman. Ricardo, com você, por favor. Nos últimos 20 anos, vivemos uma fragilização da nossa, digamos, institucionalidade. Acho que não é por acaso que isso se dá a partir da eleição de um governo que muda um pouco os parâmetros da nova república, mas essa fragilização da institucionalidade se dá em diversos episódios. Começa, talvez, na questão do mensalão, onde, a partir daí, a população, ou quem procura se informar, passa a saber quem são os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Isso não existia antes. E mais do que isso, ganha um tal protagonismo que passa a espetacularizar os seus procedimentos. A televisão é o grande instrumento da justiça, passa a ser o grande instrumento da justiça. A partir daí. Isso tem sequência com a Lava Jato, tem a sequência com o processo de encarceramento em massa, né? na suposta guerra às drogas, a proliferação de emendas constitucionais, parece que já estamos em mais de 100 emendas à Constituição, mais recentemente, também num evidente ataque à institucionalidade, a Constituição, a institucionalidade de uma forma mais ampla. Agora temos, depois das emendas parlamentares impositivas, o orçamento secreto. Então, a questão é como, nessa abrangência da democracia que você coloca, e da superlatividade dessa democracia, qual a possibilidade da sociedade brasileira retomar alguma institucionalidade que, de alguma forma, existia na primeira fase da nova república e depois acabou, aos poucos, sendo corroída. Muito obrigado, Ricardo. Passo, então, para o Sérgio Milito. Sérgio, com você. Boa noite a todos, boa noite a Thier. Queria, antes de tudo, agradecer muito a aula. Essa aula, eu venho, inclusive, da área da produção cultural e fico impressionado com esse olhar todo que você traz, a Thier, como filósofo, essa grande contribuição para a nossa reflexão. E que nos ajuda, porque eu tenho tido uma percepção, a minha visão das democracias foram mudando a ponto de ter uma dificuldade muito grande de enxergar alguma democracia no mundo atual que nós vivemos. Eu queria aqui dar um exemplo. Os Estados Unidos é um país onde ser extremamente democrata para decidir se nas calçadas de Nova York vai se plantar couve ou repolho, mas você não consegue mudar o sistema. Quando eu olho para um sistema americano que se coloca como a maior democracia do mundo e a gente vê ali somente 2 partidos, ou a gente vê ali um modelo onde você não mexe nas grandes estruturas de poder, de privilégios, como
você colocou na sua fala. E ali a gente vê um governo do grande capital para o grande capital, pelo grande capital. E tentam vender a ideia de que ter eleição é o que garante a democracia, né? Como se um país que tem eleição tem democracia. E eu tenho trabalhado com uma ideia que se a democracia deveria ser um governo do povo, pelo povo, para o povo, para mim o indicador de democracia deveria ser as diferenças sociais de um país. Ou seja, quanto menor a diferença social de um país, mais democrático esse país seria. Eu teria outra regra, né? Quanto mais capacitação dos representantes, nós vemos no próprio Brasil, os nossos parlamentares, eles agem como se fossem tutores da sociedade. Eu fui eleito, eu posso fazer o que eu quiser, né? É essa prática que a gente tem de ver. E, ao mesmo tempo, não tem uma representação, você não tem uma história. Não, o cara é senador, mas ele nunca foi nem síndico de prédio, mas ele tem um programa de TV, né? Então, queria colocar um pouquinho essas realidades do que a gente está vivendo, e aí isso vai gerar consequências, porque se eles têm privilégio, eles podem. Por exemplo, um país como o Brasil, onde você tem pessoas que ganham 100, 200 vezes mais do que um outro cidadão, e se ele ganha mais, é porque ele vale mais. Então, num país onde você tem, então isso não é difícil entender isso como democracia. E adorei essa coisa que você coloca, que assim como não dá mais para os partidos fazerem seus programas e continuarem fazendo pelos marqueteiros, não dá mais para ter as decisões políticas pautadas pelos conceitos econômicos. É o contrário, os economistas é que têm que achar as soluções econômicas para as decisões políticas. Adorei isso e queria que você comentasse um pouco essa coisa de: é possível haver capitalismo e democracia? Ou o capitalismo é o governo do capital, pelo capital, para o capital? Muito obrigado, Sérgio. Eu quero, então, passar para o Vicente Trevas, que é o próximo inscrito. Vicente, com você. Obrigado, Ricardo. Primeiro, agradecer a reflexão estimulante do nosso palestrista, né, do Alfredo T. Júnior aí, né? E eu vou fazer algumas considerações preliminares para depois chegar num fato assim muito forte de inflexão da conjuntura internacional e que rebate sobre a gente, que foi a 14ª Conferência da OTAN, realizada em Madrid no final do mês, né? Eu vou partir primeiro, né, de uma tese, né, elaborada pelo Marx, né, as teses sobre Feuerbach, né, e onde ele coloca para a gente essa disjuntiva, consciência e existência, né? E, portanto, para nos remeter ao fato de que a consciência não reflete necessariamente a existência, né? E a existência não necessariamente reflete a consciência, né? E, portanto, e aí vem o tema derivado da alienação, né? O tema da perda de si, essas coisas todas aí, né? E claro que a referência aos nossos antepassados gregos ela é fundamental, né? Mas era também importante, nessa referência, situar a existência e a consciência, né? Porque aquela sociedade que produziu uma consciência de futuro, prospectiva, né? Ela tinha uma existência complexa. Inclusive, ela denominava os dois circuitos, o circuito do ócio e o circuito do negócio, né? Ou seja, revelava uma existência uma resistência partida, quer dizer, partida, né?
E claro que entre a lógica do ócio e do negócio, havia uma forte exploração, né? Porque o mundo do ócio era o mundo de uma parte e o mundo do negócio era de outra parte, incluindo aí os escravos, originários de guerras e outras modalidades aí, né? Por que eu estou fazendo essa reflexão? É porque nós temos de enfrentar os nossos problemas sabendo que a consciência da existência e a existência na consciência, veja, é uma complexidade, né? E essa complexidade ela se materializa no senso comum dominante das épocas, né? E, por exemplo, eu quero dizer que durante muito tempo, claro, então, voltando. E claro que essa divisão, né, entre o mundo do ócio e do negócio, ela tinha a mediação, né, ou colocava a questão da exploração barra da opressão, né? E quando eu falo em exploração e opressão, é esse fato da opressão e da exploração que gera o tema do poder, o tema da dominação, né? E, vamos supor, a gestão da dominação, né, vai adquirir várias modalidades e vai adquirir várias formas de justificativa e, portanto, várias formas de ideologia. E, portanto, entre a existência e a consciência, há o mundo das ideologias, né? Eu estou dizendo isso porque, para não esquecer que há uma luta cultural, uma luta ideológica que perpassou a história da humanidade, né? E as últimas reflexões, e, portanto, trouxe, veja, porque, no fundo, o fenômeno da opressão e da exploração, ele tem como contrapartida o tema da emancipação. O tema da emancipação. E, claro, essas emancipações ganharam várias formas. A luta dos escravos, Espartacus, e assim vai, pelo cabo da história aí, né? Então, eu estou querendo, com isso, dizer o seguinte, que eu acho, né, mas aí vamos contar, que a política também nasce não só do propósito generoso, mas do propósito de garantir estabilidade a certas formas de dominação, né? Buscando mecanismos de convencimentos pela ideologia e trabalhando mecanismos coercitivos e de manipulação, pela força, pela religião, pelas crenças e pelos mitos aí, né? Muito bem. E claro que dos nossos antepassados para nós temos grandes diferenças. E uma diferença existencial hoje é que a nossa humanidade datada, ela produziu as premissas para viabilizar a base material da existência. E nós sabemos que a escassez das bases materiais da existência foram elementos indutores de expedições de pilhagem, de conquista de outros povos e assim por diante, né? Então, eu quero... E que a gente está num momento onde a humanidade pode transitar desse grande período da sua história que, né, o nosso filósofo referência denominava como o reino da necessidade, e nós estamos no horizonte de vários tempos ainda, mais na possibilidade de transitar para o reino da liberdade, né? Muito bem. Com essas questões, aí é porque eu quero dizer o seguinte, que o jogo é muito complicado, você entende? Repare, em termos de existência e consciência, nós estamos vendo uma sociedade, e a pandemia mostrou isso, que uma parte dos humanos se romperam da relação entre a existência e a consciência, entre a existência da pandemia
e a consciência sobre a pandemia fornecida pela ciência. Isso foi recusado, né? Então, e claro, mediado por várias ideologias, enfim, né? Mas aqui, veja, eu quero ir agora para a conjuntura, né? No final do mês, então, se reuniu em Madrid, né? Antecedido pela reunião dos Alpes do G7. Em Madrid sai um documento importante, que eu até depois vou propor que nas domingueiras a gente faça uma leitura, repare, o exegese desse do movimento, né? Mas veja, ele tem como o seu primeiro parágrafo o seguinte texto: nós, os chefes de Estado e de governo dos aliados da OTAN, reunimos-nos em Madrid num momento crítico para a nossa segurança e para a paz e a estabilidade internacionais. Hoje, endossamos um novo conceito estratégico para garantir que nossa aliança permaneça apta e com recursos para o futuro. Quer dizer, ou seja, nós estamos também numa disputa de concepções, né? E a sua intervenção foi muito importante, porque você alimenta, né, um veio de uma certa disputa. E o documento segue, né? E o que é que ele explicita? Primeiro, que a humanidade hoje ela convive com interesses particularistas, né? E, portanto, os meus interesses particularistas são ameaçados por interesses particularistas da outra parte, né? A minha existência é forjada em valores que são ameaçados por outros valores. E aí vem a conceituação, crise das civilizações e toda a justificativa, né? E o meu modo de vida é ameaçado por outros modos de vida. Então, repare, nós estamos diante de uma declaração de que não há o futuro que eles sinalizam não aposta na reconciliação da humanidade. E, portanto, o homem-lobo do homem permanece no horizonte dessas reflexões aí, né? E mais ainda, para chegar depois, eu queria sua reflexão. E eles propõem, né, que a estabilidade será filha de uma ordem internacional baseada em regras, né? E, veja, quem propõe isso praticou, veja, um privilégio de produzir suas próprias regras, e o caso mais aberrante disso foi a invasão e destruição do Iraque, né? Então, eu queria, veja, nesse contexto todo, se você pudesse jogar suas luzes para as nossas reflexões. Obrigado. Eu quero agradecer então ao Vicente e passar imediatamente para o Alexandre. Alexandre, com você. Alexandre Mota. Boa noite a todos. Eu fiquei muito contente com a manifestação do Atier, eu diria que foi uma aula magna, né? Num primeiro momento, Atier, eu diria para você o seguinte, que eu tenho plena concordância com você na sua conclusão final a respeito da culpa dos economistas. Nesse sentido, em face dos elementos contidos nos autos trazidos por você, eu já me declaro culpado. Peço bastante certa clemência na pena. Porque, na verdade, eu concordo integralmente com você. Eu estou agora, depois de velho, eu estou fazendo doutorado, né? E nesses últimos anos de dedicação a leituras e mais leituras, se consolida na minha mente, muito claramente, a responsabilidade centenária dos economistas, de economistas e mais economistas. E é engraçado, né? Porque nós temos hoje uma escola o professor Rajun Chang, num livro muito interessante dele, Economia, Modo de Usar, eu acho um dos melhores livros de introdução à economia que a gente tem hoje,
e o Rajun Chang é um sujeito bastante progressista, ele diz o seguinte, ele tem uma seção aqui no livro, ele fala assim, tem 8 escolas de pensamento econômico que são as principais, né? Ele só elenca 8. Outro dia eu estava fazendo as contas, nós temos mais de 20 escolas de pensamento. Então, que diabo de ciência é isso? Que tem 20, 30 linhas diferentes, algumas delas absolutamente antagônicas entre si, disputando, né? Na verdade, disputando narrativas. Agora, obviamente, aí teve o companheiro que perguntou falou da economia, pela economia, para a economia e tal, é completamente vinculado ao processo de acumulação de capital, né? É totalmente subordinado ao processo de acumulação de capital. E o Smith, quando elabora a sua reflexão lá em 1776, quando ele publica, né, você sabe que ele se torna considerado por muitos o pai da economia, porque é pela primeira vez na história o sujeito que consegue construir um discurso essencialmente econômico para descrever a dinâmica da sociedade, a partir do processo de acumulação de capital que ele descreve, né? Depois vai ser aperfeiçoado pelo Ricardo e criticado pelo Marx. Mas, desde então, nós ficamos vinculados a uma perspectiva de que sucesso, felicidade, avanço, estão vinculados ao crescimento da capacidade produtiva e, portanto, da acumulação de capital. Mesmo nas experiências socialistas, é bom a gente lembrar, o cerne do processo de crescimento econômico dessas nações para melhorar a condição de vida de seus cidadãos era, na verdade, um processo de acumulação de capital também. A questão é quem coordenava a acumulação de capital e quem se apropriava do excedente da acumulação de capital em nome dos trabalhadores para fazer a divisão. Mas era essencialmente o mesmo processo. Tanto que ele gerou essencialmente o mesmo resultado, que hoje nós vemos através da crise climática, um processo de acelerada destruição da nossa capacidade de sobrevivência. A gente construiu foguetes, a gente construiu tomógrafos, a gente construiu navios, tanques de guerra, etc. e tal, mas nós ainda não conseguimos resolver o problema da fome, nós não conseguimos resolver... E é engraçado, porque quando a gente se junta e toma uma decisão de transformar alguma coisa, vide a própria crise da Covid, onde a gente bateu todos os recordes históricos de produção de uma vacina. Será que a humanidade não é... A hora que ela decidir acabar com a fome, ela não conseguirá acabar com a fome? Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. E por último, nesse comentário aqui, nessa minha confissão, né, de culpa, eu acho que tem um binômio que deriva desse processo de culto ao crescimento econômico, à acumulação. Tem 2 elementos que a gente precisa tomar muito cuidado no campo da discussão acerca do papel da economia para a sociedade moderna. E eu acho que é o principal deles, e eu acho que o cara mais relevante que pensou nisso foi o Karl Polanyi, é a questão do economicismo. Porque para o Polanyi, economicismo era uma coisa específica, né? Ele falava assim, ele descrevia o economicismo como uma mania dos economistas ortodoxos de tentar descrever a economia como se ela fosse só a economia ortodoxa. Então, não existe mais nada, é só o mercado, a mão invisível, a competição, o mérito, etc. Então, isso resume a economia. Eu diria que nós chegamos num ponto mais perigoso ainda, como você colocou, talvez em outras palavras, e eu com menos verve vou tentar resumir, nós estamos tentando sintetizar a vida como se ela fosse a economia. Nós também estamos tentando resumir todas as dimensões da sociedade
às vezes, inclusive, dimensões humanas, como se a gente tivesse que se ater a princípios e referências de teoria econômica. Eficiência, por exemplo. Eficiência é uma palavra perigosíssima, né? Porque ela se entranhou pela sociedade. E aí tem que lembrar do Victor Klemperer, que escreveu A Linguagem do Terceiro Reich, né? Que era um filólogo muito interessante, judeu, que foi perseguido no nazismo, que dizia que as palavras, elas são como veneno. Às vezes, em pequenas doses, a gente não se dá conta, mas ao longo do tempo, o efeito do veneno se manifesta. E aí a gente não consegue mais se libertar da ideia de eficiência, da ideia de acumulação de capital, do culto ao crescimento econômico. A gente não consegue enxergar que hoje nós estamos numa crise climática ambiental e a gente não tem mais como falar de crescimento, mas a gente continua falando de crescimento, como se nada tivesse acontecendo, como se a gente pudesse resolver tudo num passe de mágica por conta da tecnologia. A tecnologia não salvará. Ela não salvará. E, além do economicismo, eu gostaria de destacar, porque o economicismo só se viabiliza enquanto tal, ou seja, a visão economicista só domina a sociedade porque a gente atribui um valor de ciência à teoria econômica. A gente esquece que a teoria econômica é fortemente parametrizada pela ideologia. Eu costumo dizer, para resumir, a economia não é sobre verdade, não é nem sobre busca da verdade, é sobre posições. É sobre posições, né? E posições nós temos diversas. E já que é sobre posições, a gente precisava deixar para a sociedade, através do processo participativo, decidir qual dessas posições ela abraçará, porque essa posição trará consequências, né? Então, era só essas as observações, digamos assim, que o meu sumário de culpa que eu queria apresentar ao amigo, e que o amigo, a partir dessa confissão de culpa, possa dosar melhor a pena a esse pobre diabo que está aqui compartilhando com o amigo. E lá... Muito obrigado, Alexandre. Eu passo, então, já que não há mais inscritos, eu passo para o Atier para suas considerações finais, abordando todas as questões, fazendo suas considerações finais. Alô, Atier, com você. Eu quero agradecer muito a contribuição do Sérgio, do Vicente e do Alexandre, né? Eu anotei tudo aqui e cada uma das contribuições, para mim, foi uma aula, né? Gostei muito dessas contribuições e, para mim, são importantes para refletir também. E elas, na verdade, não servem para eu fazer uma contraposição, pelo contrário, quer dizer, servem para a gente continuar conversando e desenvolvendo juntos alguma coisa que seja para todos nós agradável, né? E útil também. Com relação à questão vou começar pela questão do Sérgio, né? Que, no fundo, a questão é a seguinte, né? O que seria democrático mesmo? Quer dizer, o que seria sinal da democracia? Eu traduzo a pergunta dele assim, Sérgio, que eu gostei muito do que você falou e a gente tem que continuar a conversar sobre essa questão, essa coisa da cultura, para mim, é extremamente importante. Mas eu traduzi assim como quais são os sinais da democracia, porque você fez a crítica, falou assim, poxa, mas democracia é eleição, isso que se vende hoje, né? Mas isso se vende não apenas lá nos Estados Unidos, mas nos tais índices internacionais que são criados aí por essas agências estranhas, que são todas agências, assim, predominantemente agências do norte global, né? E que elas ficam criando determinados índices que, no fundo, são índices para dizer mais ou menos o seguinte, olha, o Sul é realmente inferior a nós, né? Por exemplo, tem essa tal da transparência internacional, que me incomoda, essa transparência internacional, até porque eu não gosto desse termo transparência, eu acho que nada tem que ser transparente, eu acho que as coisas têm que ser visíveis, mas transparência não, né?
A transparência é totalitarismo. Quem quer ver tudo, enxergar tudo, controlar tudo, é o regime totalitário, né? Ele quer pôr esse olho que hoje em dia existe em todos os lugares para observar todos os nossos atos e ações e poder interpretar do jeito que quiser para poder nos condenar. O Alexandre, você não está condenado de jeito nenhum, né? Para com essa história. Então, eu traduzo isso pelo seguinte, porque realmente nesses índices que foram criados por essas agências internacionais, as únicas coisas que determinam o que é democracia e não democracia são critérios que são estabelecidos nesses países, que se querem estabelecer como modelos, mas não são modelos, nunca foram modelos e hoje estão se tornando cada vez mais os contramodelos, né? Vamos pensar o seguinte: a primeira declaração de direitos moderna se deu na Inglaterra, no século XVII, ali que se estabeleceu o regime da separação de poderes, né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas não existe separação de poderes, nem Montesquieu professou isso, e nem tripartição de poderes, muito menos. Mas, então, esses regimes que querem se tornar modelos, eles querem dizer o seguinte: olha, eleição, e outras, digamos assim, minúcias que são formais, né, elas determinariam se um regime é democrático ou não, né? Mas isso não serve mais, não serve nem mais para eles nem para nós, né? Muito menos a eleição serve, porque a eleição nunca foi democrática, né, como concepção de participação no regime político, nunca foi democrática, não é? Aliás, é uma forma antidemocrática de você escolher as pessoas que vão gerir temporariamente a coisa pública, né? E é claro, né? Quer dizer, para mim, eu acho que é um pouco evidente. Quer dizer, não só o capitalismo é contraditório em relação à democracia, não há possibilidade de conciliar as duas coisas, porque também a economia não se concilia com a política. Não tem como conciliar economia e política. Eu acho que mais atrás, mais profundamente, não há como conciliar. Até porque, por exemplo, na exposição do Vicente, maravilhosa, como sempre, ele falou sobre as várias ordens, digamos assim, de dominação da antiguidade para cá, as várias modalidades, mas, no fundo, ele frisou, eu acredito que propositalmente ou não, mas ele frisou que todas essas ordens são ordens domésticas de dominação, porque a política não admite a dominação. Aí é que está a questão. A própria ideia de escravidão era uma ideia vinculada ao ambiente doméstico, a um ambiente que era separado da ordem política, e aí é uma crítica que se pode fazer ao Aristóteles, mas não à democracia, porque o Aristóteles, como todos os filósofos, eu acho que, na verdade, você pode contar uns 3 ou 4 pensadores antigos que eram favoráveis à democracia. Todos os outros eram contrários, né? O Aristóteles era um antidemocrático, o Platão era antidemocrático, como Sócrates foi antes dele, foi condenado à morte porque era antidemocrático, né? Não foi uma condenação da filosofia, de jeito nenhum. Essa foi a interpretação que o Platão fez como discípulo, como amigo de Sócrates, e impôs para a história da filosofia essa ideia de que a democracia seria inimiga da filosofia e que teria condenado a filosofia na figura do Sócrates. Não é isso, não foi isso que aconteceu. Mas todas essas formas de dominação, elas dizem respeito a essa ordem privada, a essa ordem doméstica, essa ordem que não é política. Porque quando a ordem política é instalada, quando ela é inaugurada, ela faz com que essas diferenças desapareçam, essa desigualdade desapareça, né? E é importante a gente julgar os nossos gregos, né, os nossos helenos, com a perspectiva de que a democracia ela era um regime em evolução, quer dizer, ela se tornava cada vez mais aberta e inclusiva. E ela só desaparece, ela só perde, não pelos seus próprios vícios, isso é muito importante. Ela perde porque Atenas é derrotada numa guerra. É isso.
quando a Esparta vence Atenas, a democracia acaba. Por quê? Porque a concepção espartana era contraposta a essa concepção ateniense e ela impõe um regime diferente para Atenas. Mas, e isso é muito importante, a democracia não morre ali, porque ela vai permanecer para o resto do tempo. Para o resto do tempo, exatamente porque os gregos, os helenos, eles vão preservar a ideia de que as questões têm que ser decididas numa assembleia, mesmo aqueles que são antidemocráticos. É muito interessante isso. Então, você vai encontrar, por exemplo, dentro do Império Romano, pensadores de origem grega, como foi o caso de Políbio, que não era democrata, mas ele valoriza a forma de decisão assemblear como mais importante do que qualquer outro tipo de forma de decidir. Então, isso ficou, digamos assim, impregnado. Né? Até falo lá no livro sobre a Direito Internacional da Democracia, isso ficou impresso como uma segunda natureza humana, ao ponto de, na época moderna, o Spinoza dizer que o regime natural do ser humano é a democracia. E é uma exceção, porque todos os outros não diziam isso, mas o Spinoza falou. E no que ele estava baseado? Ele estava baseado exatamente nessas leituras que eu estou referindo aqui. Né? Agora, pensando nessa questão da OTAN e nesses índices também que eu referi aí sobre o que são os índices falsos, digamos assim, de aferição da democracia. O que acontece é o seguinte, eu falei, nós estamos vivendo a era dos deveres e responsabilidades, que se contrapõe à era dos direitos. Né? Muito bem. Mas o que acontece? Quer dizer, mas isso não é uma questão assim de dizer assim, então agora nós estamos nos encaminhando para um mundo ideal. Não. Nós estamos inseridos num conflito. Né? Nós estamos inseridos num conflito. Esse conflito ele é determinado pela presença, pela permanência de estruturas da era do direito no interior da era dos deveres e responsabilidades. Dito de outra forma, estruturas criadas para dar conta de uma ordem da Guerra Fria e de uma ordem de colonização e de contraposição aos direitos sociais, por uma concepção de direitos individuais, liberalismo contra comunismo, etc., tudo entre aspas, não é? Mas essas estruturas continuam presentes. E os interesses daqueles que dominaram a era dos direitos, né, não é à toa que são os países que colonizaram, né? A Europa toda é uma Europa de colonização. Né? A Espanha é um país de colonização, Portugal é de colonização, a Inglaterra é de colonização, a Holanda é de colonização, a França é de colonização, a Alemanha é de colonização, etc., etc., etc. E os Estados Unidos, como seu herdeiro, claro, eles prosseguem na tentativa de restaurar aquela ordem anterior. Ou seja, eles querem que a ordem da era dos direitos ela prossiga o seu curso. Então, isso é uma contraposição importante, que eu não ponho, como faziam antigamente os historiadores, como faziam antigamente os filósofos, etc., como uma contraposição de regimes. Não se trata da contraposição da era dos deveres contra a era dos direitos, mas daqueles povos interessados efetivamente nas estruturas da era dos direitos contra os povos que não estão mais interessados nessa estrutura. E somos nós, né? Digamos, majoritariamente, né? Mas submetidos a um regime anticonstitucional, a um regime de exploração como esse que nós estamos vivendo agora, atualmente. Né? Então, eu penso nessa... A gente tem que realmente essa propositura da leitura desse texto da declaração da OTAN, né, da 14ª Conferência, é importante, a gente tem que trabalhar isso muito, mas, em princípio, eu já diria claramente o seguinte, a era dos deveres e responsabilidades, ela se contrapõe a essa ideia de que existiriam interesses nacionais. Por quê? Porque ela impõe a ideia do interesse dos povos. Não é? Então, vejam como esse documento ele tenta preservar ou restaurar a era dos direitos, quer dizer, voltar para trás novamente. Quer dizer, é sempre esse voltar para trás. E o grande incômodo dessas figuras
que estão, digamos assim, à frente dessa proposta de retomada da era dos direitos, os princípios da Guerra Fria, seja lá o que for, mas a grande questão é que o que eles querem, na verdade, digamos assim, é a preservação de uma era de colonização. Quer dizer, é como se nós prosseguíssemos com o empreendimento colonizador. Né? E eu tinha uma outra coisa até mais brilhante para dizer, mas já esqueci. Espero que eu lembre um dia para depois conversar com vocês. Mas, no fundo, digamos assim, o que eles querem impor é o seguinte: olha, nós estamos diante de um conflito internacional que a era dos direitos proibia, porque a Carta da ONU ela estabelece como qual é a finalidade da ONU? A primeira, né? Depois ela vai se modificando com o tempo. Mas qual é a paz internacional. E a paz internacional ao custo de domesticar a guerra. Ou seja, domesticar não no sentido de torná-la disciplinada ou fazer com que ela fique, como se você domesticaria os instintos de violência existentes, mas levar os conflitos para dentro dos países e, sobretudo, para dentro dos países dominados, dos países colonizados. Então, por exemplo, você sabe disso, Vicente, eu tive um tempo lá no Sudeste Asiático para exatamente examinar esses conflitos. Estão todos eles internalizados. Não tem um conflito da Tailândia contra a Indonésia, muito embora o conflito esteja praticamente na fronteira. O conflito é interno da Tailândia. O conflito da Indonésia é interno da Indonésia. É assim que interpreta a era dos direitos os conflitos, ao dizer que a paz internacional triunfou. Mas aí, de repente, a guerra aparece de novo lá, no lugar em que eles queriam ter empurrado. Eles fizeram tudo para empurrar a guerra para o sul do planeta, para os países colonizados. Mas ela volta para o centro, ela volta para a Europa. Essa é a preocupação fundamental. É a sobrevivência dessa ordem e daqueles que comandavam essa ordem e comandam essa ordem, que é da era dos direitos. Né? Basicamente seria isso. E, bom, tem mais outras coisas, claro, mas aí a sua contribuição é importante para todos nós refletirmos, como é a do Sérgio, como é a do Alexandre também. Não é? E, Alexandre, o que eu posso dizer para você? Eu acho que você está absolvido. Ponto, acabou, pronto, não precisa ficar preocupado, você não tem culpa nenhuma. O que todos nós temos, né? Porque a culpa é de todos nós, no fundo é isso. Quer dizer, nós todos acabamos sendo seduzidos por isso. Você veja, por exemplo, que no direito, qual é a ideologia predominante hoje? É a da economia, do direito vinculado à economia, né? A instrumentalização do direito pela economia. Hoje em dia, todo mundo agora está estudando isso. Na Coreia, você sabe, o sistema de ensino do direito antigo, ligado ao direito continental, porque a tradição deles era ligada ao direito continental europeu, ela foi abolida há coisa de uns... Eu tive conversando com um professor lá nos Estados Unidos sobre isso, um professor coreano lá nos Estados Unidos, há coisa de uns 5, 6, 7 anos, digamos, 8 anos. Eles aboliram o sistema de educação do direito continental e passaram a adotar todos os parâmetros do ensino do direito nos Estados Unidos. Como acontece também em Israel. Também tive com um professor, no ano anterior, com um professor de Israel, ele também contou a mesma história. Ou seja, eles adotaram plenamente o sistema da common law, o sistema de educação da common law, e praticamente o que eles adotaram foi ensinar direito americano para se tornar o direito coreano. Isso está acontecendo no Brasil também. Com esses mestrados americanos, LLM, né, o mestrado em Direito, né, Master of Laws, as pessoas vão para lá para estudar o direito americano, os cursos são extremamente bem desenhados, rigorosos, as pessoas estudam, depois voltam para cá, são contratadas, ou os próprios escritórios já pagam para isso, entram nos escritórios grandes de advocacia, que já têm como donos escritórios norte-americanos, escritórios ingleses, isso é muito importante,
A OAB fingiu que proibiu essas alianças, mas, na verdade, deixou que elas proliferassem. Então, há grandes alianças de escritórios brasileiros. E o que eles querem? Eles querem facilitar a vida dessas grandes corporações do norte global. E, com isso, os profissionais do direito brasileiro sabem só lidar com o direito americano. No caso, veja, isso é grave do ponto de vista do direito privado, que é dos escritórios. Mas, no caso da Lava Jato, foi exatamente isso que aconteceu. Esse pessoal foi para lá e eles pegaram, no caso do ex-juiz, aquele que foi sem nunca ter sido, né? Nunca foi juiz, nunca foi ministro, nunca foi nada, nunca foi candidato, né? Mas inclusive o Ricardo, desculpe, Ricardo, eu até esqueci da sua contribuição, que foi também extremamente importante, eu queria falar também sobre ela, desculpe. Mas o Ricardo falando sobre a desinstitucionalização, o problema da institucionalidade, a espetacularização da justiça, a questão fundamental que ele falou do mensalão, etc., quer dizer, o lavajatismo. O que acontece essa espetacularização é tão grave que a mulher do juiz, do ex-juiz lá, é candidata. É uma coisa totalmente absurda. Não é? Ela é candidata em nome de quem? Ela é candidata em nome das mulheres que preparam a mesa para os maridos para o jantar. Eu acho que é isso. A proposta dela é como fazer um jantar, dar alguma receita. É uma proposta contra as feministas. Vocês lembram daquela escandalosa postagem dessa fulana, não é? Mas essa espetacularização é tão grande que essas figuras ridículas, medíocres, etc. e tal, que foram lá para os Estados Unidos fazer um cursinho, voltaram para cá e quiseram impor, dentro do direito público brasileiro, dentro do direito constitucional, a mesma coisa que está fazendo o Barroso, a mesma coisa. O Barroso, eu tenho a impressão, desculpe falar aqui, desabafar com vocês, mas quando eu escuto o Barroso falando, eu tenho a impressão que ele se sente norte-americano, ele acha que ele é americano, né? E está falando do Brasil como de fora. Quando ele fala dos vícios democráticos, ele fala de Venezuela, fala do Brasil, fala de não sei quem, fala da Índia, fala de não sei lá, mas não fala dos vícios que existem graves no interior da Europa, dos Estados Unidos, como disse o Sérgio aqui, assim por diante. Não é? Mas, então, essa transformação do direito, e a ideologia dominante que é ensinada para esse pessoal todo é essa, o direito a serviço da economia. Né? Mas que economia? É essa economia. Né? Não é esse o seu pensamento crítico, né, Alexandre? Mas é essa economia aí que está aí, que nos obriga todos os dias a ficar pensando como é que vai ser, ganhos e perdas. Interessante, né? O sujeito diz assim, não, nós vamos colocar o teto de gastos porque qualquer pessoa dentro da sua família tem que pensar em gastar tanto quanto ganha, ou menos do que ganha, poupar não sei o que lá. Ora, isso é uma receita doméstica. Isso não se aplica à sociedade política, mas de jeito nenhum. Quer dizer, é um absurdo isso continuar a existir dessa forma. Né? Bom, mas... agora, a pergunta do Ricardo, eu acho também importante, por exemplo, existe uma esperança, existe uma forma de modificação? Sim, existe. Existe uma forma de modificação. Ela passa por superar esse período horroroso que nós estamos vivendo, mas essa superação não é apenas brasileira, ela tem que ser internacional. Não adianta a gente libertar o Brasil dessa figura estranha e dessas pessoas horrorosas, esses monstros que estão aí falando o tempo inteiro na imprensa, a imprensa dá voz para essas pessoas, a elite admitiu que essas pessoas exercessem o poder, ainda admite que essas pessoas continuem no poder, se por causa da ameaça de alguém que exerceu o poder com toda tranquilidade, naturalidade, uma forma democrática, nunca ameaçou nenhum desses sujeitos que estão aí dizendo que tem medo, etc. e tal, e que atiram, como atiraram lá em 2017 na caravana do Lula, que fazem esses atentados, né? Mas não passa apenas por isso, quer dizer, precisa haver uma mudança do ponto de vista dos vários países, quer dizer, a gente precisa criar uma aliança internacional sólida para que a gente evite que esse processo de anticonstitucionalização, esse processo de destruição democrática ou de esperança democrática permaneça. A gente precisa mudar isso aqui. Mas isso passa também por uma
nova Constituinte. Claro, sim, né? Que a gente tem que levar com muita cautela. O Brasil, diferentemente do Chile, que fez um processo bonito, agora o pessoal acabou de entregar para o presidente o resultado lá do processo constituinte, não é? O Brasil não tem a capacidade de fazer aquilo que eles fizeram. Não tem, Ricardo. Eu acho que não tem. Então, a gente tem que tomar com muita cautela, porque a gente pode, na verdade, criar uma nova Constituição que tenha vícios diferentes desses que existem, né? Tem muita coisa para superar, por exemplo, tirar as polícias militares da segurança, tirar a concepção de segurança que existe, mudar o processo eleitoral, fazer reforma política. O que eu acho, por exemplo, que uma coisa que seria fundamental para o Brasil seria fazer uma limpeza do modo como se elege o poder legislativo em todas as esferas, né? Município, estados e União, para que a manifestação popular se desse na forma como ela tem se dado na eleição para presidente da República. Vocês vejam, lá em 2018, quando havia todo aquele processo do antipetismo, anti-esquerda, etc., o Lula tinha, quando foi preso, ainda preso, ele tinha mais intenção de votos que todos os outros candidatos somados, e ele podia ter sido eleito ali. Podia ter sido eleito em 2018, né? Ele ia enfrentar um parlamento horroroso, claro, mas ele podia ter sido eleito ali. Então, vocês vejam que os canais estão abertos para se eleger o presidente, mas para o legislativo os canais são todos fechados. Então, essa mesma franqueza usada pelo povo para eleger um presidente popular e democrata, ela precisa ser refletida também nas eleições dos parlamentos. A gente precisa fazer uma reforma eleitoral e uma reforma política para permitir que isso aconteça, para que a gente não continue a eleger pessoas que a gente desconhece, que estão ali, digamos, encapadas, né? Estão ali protegidas, estão encobertas. Essa forma de limpeza eu acho que seria essencial para o Brasil. E estruturar a democracia brasileira para que haja mais participação em todos os momentos, em todos os aspectos, né? E não privatização. Por exemplo, privatizam-se agora parques. Parque do Ibirapuera foi privatizado, parque não sei o que lá privatizado, etc. E tal. Essa ideia é oposta à ideia democrática. O que é preciso fazer é publicizar esses parques, ou seja, fazer com que o povo tome conta dos espaços, seus espaços públicos. Então, esse também é um mecanismo de participação. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que discutir mais e mais essas questões para não é aprimorar a democracia brasileira, mas é para a gente realmente fundar a democracia brasileira, construir a democracia brasileira, que vai ser útil para o mundo todo. Muito obrigado, Atier. Quero agradecer muitíssimo a sua participação, a participação de todos. A gente teve hoje um debate que eu diria de altíssima qualidade, um dos de melhor qualidade que já fizemos aqui. Então, desejo a todos e a todas um bom fim de noite e até a próxima vez.